Fala galera, estamos aqui estudando as doenças hepáticas e nesse bloco nós vamos falar sobre a cirrose. A cirrose tem a ver com o enrijecimento, com a fibrose do tecido hepático, tá certo? E dessa forma nós vamos estar aí comprometendo as funções que o fígado deveria desempenhar. Beleza, gente? Então vamos aqui para o conceito da cirrose em relação ao Brunner. Primeiro, é uma doença crônica, não é de um dia para o outro que vai aqui acontecer, né, a destruição do tecido hepático, tá certo? Aqui a cirrose ela é progressiva, tá certo? E vai ser caracterizada pela substituição do tecido hepático normal por fibrose difusa, com comprometimento estrutural e funcional do fígado. Então a gente tem o tecido do fígado ficando enrijecido, duro, tá certo? E isso vai, como consequência, atrapalhar o funcionamento aqui desse órgão, ok? Eu tenho uma cirrose alcoólica, que é muito comum, tá certo? Paciente que bebe muito álcool, o álcool ele é metabolizado no fígado, tá certo? E quando está em excesso, esse álcool começa a ser tóxico para as células hepáticas, tá? Então é a causa mais frequente aqui da cirrose, né? É a parte da associação com alcoolismo, tá certo? E que constitui o tipo mais comum de cirrose. Cirrose pós-necrótica, resultado tardio de hepatites, né? Quando cronifica hepatite B, hepatite C, a gente tem aí um tecido necrosado que vai também se transformar no tecido fibrótico e dessa forma compromete também a função. E eu tenho a cirrose por causa aqui da vesícula biliar, tá certo? Quando eu tenho uma obstrução biliar crônica, não resolvida por cirurgia, não resolvida aí esse problema, nós vamos ter também aqui uma obstrução. Essa obstrução no impedimento da passagem da bile acaba, né, congestionando essa bile no tecido hepático e isso pode gerar também aqui a fibrose do tecido hepático. É menos comum porque a obstrução biliar aguda, por exemplo, a gente já resolve logo, faz cirurgia, uma dor intensa, né, uma emergência aí para ser resolvida e acaba evitando essa complicação aqui, ok? Então, o mais comum é alcoólico e pode ser como consequência de hepatites, por exemplo, tá certo? Inclusive, também a hepatite, além de poder gerar a fibrose, a hepatite C, principalmente, a B em menor intensidade, pode gerar o câncer, né? O câncer relacionado aí, o câncer hepatocelular, relacionado ao contato com esses vírus, ok? Lembrando que o vírus da hepatite B é um vírus de DNA e da hepatite C é um vírus aqui de RNA, tá certo? Todos os dois vírus são muito importantes aí na cronificação, principalmente a C, e no comprometimento da função hepática, beleza? Ok. A cirrose também ela pode acontecer como intoxicação de alguma substância, tá? Eu tenho, por exemplo, essas substâncias aqui: tetracloreto de carbono, naftaleno clorado, arsênico ou fósforo, ou aqui a esquistossomose, tá? Que é uma doença parasitária que é endêmica em algumas regiões do Brasil e que também podem aí gerar a hipertensão portal e aqui obstrução, né, em relação ao funcionamento hepático. Tem a fase da cirrose compensada e tem a fase da cirrose descompensada. Vamos ver o que é que o Brunner trouxe para a gente em relação a essa sintomatologia da cirrose compensada. Eu tenho aqui que ela é descoberta em consequência de um exame físico de rotina, porque ela está compensada, não está gerando tantos sinais e sintomas. Então, são sinais e sintomas mais inespecíficos, vagos. Então, eu tenho febre baixa, intermitente, aranhas vasculares, que são circulação colateral, eritema palmar, então a mão mais vermelha, epistaxe, aqui que é um sangramento nasal, edema maleolar, indigestão matinal vaga, dispepsia, flatulenta, que é aquela azia, né, aquela queimação, dor abdominal, esplenomegalia, que é o aumento aqui do tecido do baço e fígado aumentado e de consistência firme, tá? Então aqui são sintomas mais vagos, tá certo? Onde não faz essa correlação automática com a cirrose. Ou posso aí ter um comprometimento, se não cuidar da fase compensada, né? Mais rápido chega a fase descompensada. Eu tenho sintomas de diminuição das proteínas, aqui eu já penso em diminuição da função hepática. Então, tudo que é função hepática, aqui eu vou estar comprometendo. Então, eu tenho diminuição das proteínas, tá certo?
Principalmente globulina e albumina, que são aqui as proteínas importantes na circulação, né? Fatores de coagulação, lembra que o fígado ele é responsável por produzir fatores de coagulação? Então aqui eu vou ter prejuízo na coagulação por conta da cirrose descompensada e outras substâncias, né? Principalmente aqui também vitaminas. E aqui a hipertensão portal é uma complicação dessa cirrose descompensada, tá? Que vai gerar varizes e vai gerar hemorragia digestiva. O aumento do fígado no início da evolução, aqui esteatose hepática. Posteriormente, o fígado diminui de tamanho, em consequência do tecido cicatricial, né? Ele fibrosa e diminui o tamanho. Eu tenho ascite, que é aqui uma complicação bem importante das doenças hepáticas, assim também como a icterícia. Chama atenção para sintomas hepáticos aqui de ascite e icterícia, ok? Fraqueza, debilidade muscular, perda de peso, febre baixa e contínua. Aqui também, gente, começa a dificultar a questão da oxigenação tecidual. E com a oxigenação tecidual prejudicada, eu vou ter um baqueteamento digital, que é chamado de unhas brancas ou unhas terri, tá? Que é o leuconíquia. Púrpura, equimoses por conta do sangramento, tá certo? Epistaxe, que é o sangramento nasal, por conta do quê? Do fator de coagulação. Hipotensão, pelos corporais escassos e atrofia gonádica, porque o fígado, ele também faz parte do metabolismo dos hormônios esteroides, tá certo? E aí eu também vou ter dificuldade na produção desses hormônios sexuais, beleza? Que também fazem parte aí da necessidade da manutenção do equilíbrio do nosso corpo, tá certo? Então, gente, o fígado ele funciona para várias conexões aqui de sistemas. Então, quando tem aqui a insuficiência hepática, né, que é uma complicação da cirrose descompensada, nós vamos estar prejudicando essas funções determinadas aqui, ok? Além disso, a obstrução do sistema porta, gerando aqui ascite, né, sinais aí mais tardios, em que os órgãos sofrem congestão, causando indigestão, alteração da função intestinal e ascite. Infecção e peritonite. Sinais clínicos podem estar ausentes, peritonite bacteriana espontânea ou formação de abscesso, exigindo então aqui a paracentese para estabelecer o diagnóstico e podendo causar aqui, no caso de uma peritonite, né, acelerar o processo da insuficiência hepatorrenal. As varizes gastrointestinais, que vai gerar aí, como consequência dessas varizes, vai gerar hemorragia digestiva alta. Então, eu tenho vasos sanguíneos abdominais proeminentes e distendidos, vasos sanguíneos distendidos em todo o trato gastrointestinal, hemorroidas e varizes no estômago, tá? Edema generalizado, aqui a gente diminuiu a albumina, que é uma proteína responsável pela pressão oncótica do sangue, tá certo? Então, a gente já tem aí uma consequência para gerar edema generalizado pela diminuição da albumina, tá? Que afeta frequentemente os membros inferiores, superiores e as áreas pré-sacral. Deficiência de vitamina A, C e K e anemia, né? O fígado também participa do metabolismo do ferro. Deterioração mental com encefalopatia hepática, que é a via final, né, da complicação hepática, quando a gente deixa de metabolizar a amônia. E por conta da encefalopatia hepática, a gente vai ter o coma hepático e morte. Existe aqui no boletim epidemiológico e no manual do Ministério da Saúde sobre aqui as hepatites, ele traz como complicação da hepatite a cirrose, né? E aqui tem um indicador de avaliação de cirrose em relação ao nível, né? Se está aí o nível de muito comprometimento ou não. Esse indicador ele chama de Child-Pugh. Child-Pugh, então eu vou ter esse score. Na prova a gente pode cobrar só o nome do score e a associação com a cirrose, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, os indicadores de avaliação. A bilirrubina sérica, aqui em relação aos seus valores, tá? Albumina sérica, então a bilirrubina, o fígado deixa de metabolizar a bilirrubina, deixa de transformar ela numa substância solúvel para ser eliminada, então ela vai aumentando, maior que 51, gera 3 pontos. Quanto maior a gravidade, maior o número de pontos, tá? A albumina sérica, em relação aí
a uma proteína que mantém a pressão oncótica do sangue. Quando diminui ela, nós estamos com complicação e isso gera aqui edema, tá? Então, menor que 30, a gente tem aí o nível maior de complicação. Ascite, no início eu não tenho nenhuma. 2 pontos, facilmente controlada. Mal controlada, aqui 3 pontos. Distúrbios neurológicos, aqui também já no nível de gravidade, tá certo? Então, o distúrbio neurológico eu tenho nenhum aqui, eu não tenho acúmulo de amônia, não estou gerando nenhuma intoxicação aqui cerebral. Eu tenho um pouquinho aqui e tenho um coma avançado, 3 pontos, tá? Coagulação, que é outro item aqui de prejuízo hepático, né? Quando ele não está funcionando, eu tenho de 0 a 4, 1 ponto. 4 a 6, 2 pontos e maior que 6 o tempo aqui de segundos de prolongamento do que o esperado ali, 3 pontos. E o IRN, ou INR, às vezes vem assim, né, que é aqui também a associação com coagulação sanguínea, menor que 1,7, entre 1,7 e 2,3, maior que 2,3, aí tem associação com 3 pontos. Então, aqui são os indicadores de avaliação da função hepática, tá certo? E a pontuação respectiva. Paciente com cirrose, a gente vai ver aqueles exames de função hepática que a gente já tinha visto lá no iniciozinho do primeiro bloco, falando da avaliação hepática geral. Então, provas da função hepática, fosfatase alcalina, o TGO e TGP, que é o aspartato aminotransferase, e alanina aminotransferase, enzimas aí das células hepáticas, gama-glutamiltransferase, que é o gama-GT, colinesterase e bilirrubina. Tempo de protrombina, gasometria arterial e biópsia, né? São exames aí para avaliação global do paciente com cirrose. O Brunner traz aqui na cirrose como manejo de enfermagem, repouso, diminuir aqui a demanda de oxigênio, melhorar o estado nutricional, paciente muito comum na cirrose encontrar o paciente desnutrido, cuidados com a pele, paciente que tem aí o risco de comprometimento da pele maior, redução do risco de lesão em relação a quedas, porque esse paciente tem dificuldades de tempo de coagulação, pode sangrar mais do que deve se acontecer uma queda, certo? E a queda também pode ser como consequência de encefalopatia, né, num estado mais grave aí. Excesso de volume de líquido em relação aqui à CIT, né, em relação aí ao controle desse líquido, inclui aqui verificar o peso diário desse paciente, a circunferência abdominal, para verificar esse excesso de volume de líquido, balanço hídrico, tá certo? Então, são aí cuidados de enfermagem, além disso, cuidado da dieta em relação a diminuir aí a ingesta de proteína pela questão da produção de amônia, tá? Tratamento da cirrose, o Brunner trouxe pra gente antiácidos, vitaminas e suplementos nutricionais, que foram prejudicados aqui na produção hepática, a dieta adequada, diuréticos poupadores de potássio para diminuir a CIT, abstinência alcoólica, ou seja, diminuir o fator de toxicidade hepático, não só a abstinência alcoólica, mas também diminuir a tomada de medicamentos hepatotóxicos também, tá? Ou seja, tirar fatores de estresse hepático. E tem algumas medicações que têm atividade antifibrótica, porque a cirrose é uma fibrose do tecido hepático. Então, tem a colchicina, inibidores do sistema da angiotensina, estatina, imunossupressores e glitazonas. São medicamentos aí que podem ser usados com a finalidade de diminuir a atividade fibrótica aqui do fígado, ok? Vamos aqui fazer algumas questões associadas ao tema da cirrose. A cirrose é uma condição crônica, degenerativa, caracterizada pela substituição do tecido hepático funcional por fibrose. Então, o fígado ele vai ficando endurecido. A doença é responsável por altas taxas de morbidade e também de mortalidade, hospitalizações consecutivas, absenteísmo no trabalho e maiores gastos sociais. A cirrose hepática é um problema de saúde pública e é a segunda causa de morte entre as doenças gastrointestinais. Com o avanço da doença, os pacientes podem enfrentar complicações associadas tais como icterícia, rubor, nutrição calórica, hiperglicemia e perda de visão. Tranquilo, qual é a complicação associada a problemas hepáticos, gente? Icterícia. Bem tranquilo, né? Questão fácil da Universidade Federal de Pernambuco aqui, 2019,
bem tranquila para a gente associar problemas hepáticos com o sinal aqui da icterícia, ok? Beleza, falou em icterícia, a gente lembra do metabolismo da bilirrubina. Cheguei a explicar para você como que funciona, né, a questão do metabolismo da bilirrubina, mas nada melhor do que um mapinha mental para a gente entender isso, né? Então, eu tenho aqui a minha hemácia, que é a célula do sangue, né, uma célula nucleada, e ela vai ser degradada no sistema retículo endotelial. Dentre aqui os órgãos do sistema retículo endotelial, eu tenho o baço, tá certo? Então, quebrei essa hemácia, gerei aqui hemoglobina, globina, M, que vai também liberar a biliverdina, né? Que aqui vai ser convertida em bilirrubina. Essa bilirrubina livre vai para o fígado, tá certo? Aqui entra o funcionamento do fígado no metabolismo da bilirrubina. O que é que o fígado faz aqui? Ele vai fazer uma conexão enzimática nessa bilirrubina livre, transformando a bilirrubina em bilirrubina conjugada, por meio aqui da UDP glicuronitrotransferase, tá? A enzima aqui. Essa bilirrubina conjugada vai, por meio da bile, ser encaminhada lá pelo canal do colédoco, lá na ampola de Vater, lá no intestino delgado, vai aqui levar essa bilirrubina conjugada, ok? Chega no intestino, eu tenho aqui a ação da glicuronidase, tá certo também, e tem aqui a ação bacteriana, aqui já no intestino grosso, tá? Quando chega aí no intestino grosso, eu tenho uma ação bacteriana transformando essa bilirrubina em urobilinogênio. Urobilinogênio, inclusive a gente consegue encontrar essa substância aqui na urina, no exame de urina. Esse urobilinogênio vai ser absorvido pelos vasos sanguíneos ali que envolvem o tecido intestinal e ao chegar no rim, nós vamos aqui passar por uma oxidação e transformar em urobilina. E essa urobilina vai sair na urina, dando a coloração da urina amareladinha, tá certo? Aqui é uma pequena quantidade que vai aqui desse urobilinogênio ser absorvida pelo vaso e vai para o rim ali ser filtrado. Uma grande maioria vai aqui passar por processos metabólicos até sair nas fezes, tá certo? Por meio do termo aqui estercobilina, tá certo? Então a gente sempre fala assim, a bilirrubina sai nas fezes, mas até sair nas fezes, gente, existe aqui todo o percurso, o caminho, tá certo, de metabolização, tá bom? Mas para título de prova de concurso, o que é que esse esquema aqui traz pra gente de importância? Traz pra gente que a bilirrubina é um projeto associado aqui à quebra da hemácia, né? É um substrato aí da hemácia. Essa bilirrubina, para conseguir sair do nosso corpo, já que ela é tóxica, ou pela urina ou pelas fezes, ela precisa primeiro ser metabolizada aqui pelo fígado, tá certo? E aqui entra a função hepática no controle da quantidade de bilirrubina. Caso essa bilirrubina não consiga ser eliminada, ela vai ser acumulada na pele, gerando o que a gente acabou de ver na questão, a icterícia, ok? Prefeitura do Rio de Janeiro, 2019. Náuseas, icterícia, ascite, colúria, edema e hérnia umbilical são sinais e sintomas relacionados a... Esses sintomas, gente, estão relacionados com a complicação já na fase descompensada da cirrose. Observe a icterícia e a ascite, que são duas características de agravamento do quadro da função hepática, e a colúria, onde eu tenho a urina cor de Coca-Cola. A urina aqui é rica em bilirrubina, justamente por conta aí da dificuldade da metabolização dessa bilirrubina no fígado, tá certo? Então aqui, cirrose hepática é o nosso gabarito. Professora, e a colelitíase? A colelitíase simplesmente, gente, pedra na vesícula, tá certo? Não necessariamente a obstrução aqui da vesícula, né? E mesmo que eu tivesse essa obstrução, ela não chega no nível de gerar tanta complicação assim, como no caso da cirrose hepática, ok? Mas a palavra colelitíase é aqui pedra na vesícula simplesmente, ok? Vamos diferenciar já já a colelitíase em relação aí a alteração aguda de obstrução da nossa vesícula, beleza? Questão número 4.
também do Rio de Janeiro, 2016. Ascite, icterícia, fraqueza, perda de peso, febre baixa contínua, caracteriza a patologia denominada. Então, aqui, palavra-chave de novo, ascite, icterícia, para cirrose hepática, ok? Observe aqui, ó, colecistite, que tem a ver com obstrução da vesícula, tá certo? Colelitíase, pedra na vesícula, porém, essas complicações não chegam nesse nível aqui de alteração de forma tão simples, tá certo? É muito mais comum na cirrose hepática. Observe que a hepatite aqui vai ser uma causa, né, de cirrose, caso cronifique, caso aí cause a fibrose hepática, tá certo? A colecistite crônica é uma das causas de cirrose, tá? Mas ela é muito mais rara de acontecer porque o problema agudo, ele demanda uma sintomatologia muito forte e que é resolvida de forma mais imediata, não cronifica tão fácil, né? Então, a letra D aqui, portanto, é o nosso gabarito. Questão número 5. A eletroforese de proteína plasmática permite identificar alterações entre as concentrações das principais proteínas plasmáticas, dando algumas indicações úteis. Assinale a alternativa que indica um possível diagnóstico feito através do aumento dessas proteínas no sangue. Quando eu tenho, gente, alteração nas proteínas do sangue, que é albumina, globulina, eu tenho aqui alteração associada com o mieloma múltiplo, tá? É uma doença que tem essa conexão com a eletroforese das proteínas, mas nós temos também a possibilidade de problemas hepáticos associados com a eletroforese das proteínas, tá certo? Então, a cirrose hepática foi aqui o nosso gabarito. Questão número 6. CESP 2008. Questões de clínica médica, como não muda aqui, né? Não tem problema de fazer questões antigas, ok? Um paciente hospitalizado que apresente cirrose hepática deve, então aqui ele está cobrando o manejo, ser mantido restrito ao leito e receber higiene corporal no leito. Não precisa ser mantido no leito, a gente vai fazer um repouso, mas não precisa ser absoluto. B. Ser pesado e ter sua circunferência abdominal medida toda manhã em jejum. Perfeito, para ver o nível de ascite, né, de acumulação de líquido no peritônio, tá certo? E o edema generalizado também vai ser controlado por meio do peso. Aqui está o gabarito. C. Aumentar a ingesta de sal e água? Não. Aí a gente aumenta a drenagem aqui do edema. A formação do edema, né? Realizar exercícios motores ativos e usar meias elásticas? Não. Não é aqui recomendado essas questões aqui relacionadas a exercício. A gente precisa de um repouso, não absoluto, mas precisa manter um repouso, certo? Questão 7, prova aqui da FGV TJ Piauí 2015. O baço normal possui uma consistência mole, contorno liso, triangular e acompanha a concavidade do diafragma. Em paciente com um quadro de esquistossomose ou cirrose hepática, a esquistossomose gera uma cirrose por obstrução, tá? Esse órgão terá uma consistência. Na esquistossomose, eu tenho uma hipertensão portal que gera também um endurecimento do baço e um aumento desse baço, tá certo? Então, o baço vai ficar duro, a consistência dura, mas ele não chega a gerar dor, é pouco doloroso. Então, eu tenho aqui a letra C como meu gabarito, ok? Questão 8 do CESP. O alcoolismo é uma doença progressiva, caracterizada pela ingestão repetida de bebidas alcoólicas. Os pacientes apresentam dificuldade de abstenção e controle, sendo geralmente hospitalizados por disfunções metabólicas, digestivas e gastrointestinais. A respeito desse assunto, julgue o item a seguir. Então, o alcoolismo, né? É aqui o foco. Icterícia severa, eritema palmar e diarreia gordurosa são manifestações presentes na cirrose hepática, causada pelo uso abusivo do álcool. Quando eu falo em cirrose hepática, e aqui associado ao alcoolismo, eu tenho sim uma icterícia, tenho aqui um eritema palmar, mas eu não tenho uma diarreia gordurosa, tá certo? É errado, portanto, aqui o meu gabarito. Aqui, essas questões enumerativas do CESP, né? A gente precisa olhar item por item. Normalmente, ele costuma colocar um item que não tem a ver com a nossa palavra-chave para tornar o item falso. Questão 9 também do CESP. Julgue o item subsecutivo relativo ao atendimento a pacientes em emergências relacionadas às doenças do sistema respiratório, circulatório, emergências psiquiátricas com insuficiência hepática e emergências ambientais. Aqui é o tema do edital do CESP, tá? Normalmente ele vem cobrando a clínica médica dessa forma. Pacientes com cirrose hepática
possuem risco aumentado de sangramento. Risco de sangramento, gente, a cirrose tem? Sim, né? Porque altera os fatores de coagulação. E por conta do risco de sangramento, o risco de hemorragia, devido à produção diminuída de protrombina e à capacidade diminuída do fígado de síntese dos fatores necessários à coagulação sanguínea. Perfeito. Perfeito aqui associar alterações hepáticas provenientes da cirrose com problemas de coagulação sanguínea. O uso de grades laterais acolchoadas no leito, aplicação de pressão nos sítios de injeção e prevenção das lesões por objetos pontiagudos são precauções que devem ser observadas no atendimento a esses pacientes certinho, né? O paciente com risco de sangramento, eu tenho que evitar esse sangramento, tá certo? Evitar quedas, cuidado quando ocorre aí uma punção, tudo isso tem associação com o cuidado desse paciente certíssimo aqui, questão top pra gente. Questão 10, também do CESP. Acerca da cirrose hepática, doença crônica caracterizada pela substituição do tecido hepático normal por fibrose difusa, provocando alterações na estrutura e nas funções do fígado, julgue os itens subsecutivos. Pacientes com cirrose descompensada podem ser submetidos ao procedimento de paracentese abdominal. A paracentese abdominal é a drenagem do líquido do peritônio, certo? Por punção, que é a remoção de líquidos da cavidade peritoneal por meio de uma punção para a realização de exames laboratoriais do líquido encontrado e investigação de infecção bacteriana. Perfeito, certinho aqui a complicação da cirrose, ascite. E a ascite eu vou drenar pela paracentese e fazer a verificação ali daquele líquido se há ou não infecção associada. Perfeito. Então aqui, para entender a paracentese, eu tenho o peritônio aqui, né, que é o espaço entre os órgãos da cavidade abdominal, por conta da hipertensão portal, né, o fígado está aqui, teve uma hipertensão portal, teve um problema aí que aumentou a pressão ali, e dessa forma o espaço peritônico aqui foi preenchido por líquido, tá certo? Então eu tenho uma ascite, e aqui na prática, né, o abdômen bem distendido, cheio de líquido, é muito comum acontecer isso por conta da esquistossomose, a cirrose, né, vários problemas aí hepáticos vão ocasionar como complicação a ascite, e aqui eu tenho a drenagem desse líquido, tá? E onde é importante também drenar para diminuir a pressão e também para avaliar a característica do líquido acítico, ok? Questão 11. Uma das condutas recomendadas no tratamento da ascite é então, tratamento da ascite, paracentese. Tá? Aqui tá aqui. O uso de substituto do cloreto de sódio por outros contendo hidrato de cloral? Não. Paracentese é a nossa resposta, tá certo? Aqui associado. Terapia com amônia. Amônia é tóxico, né? Pelo amor de Deus. Terapia osmótica com sonda de Stenck-Blackmore. Blackmore, gente, é um balão que a gente usa, né, com riscos até de complicações, mas em casos de hemorragia digestiva, onde ele insufla um balão na região esofagiana e na região do estômago, tá certo? Para que a gente tenha uma compressão das varizes e diminuição do sangramento da hemorragia digestiva alta até aí o paciente ir para o procedimento cirúrgico, ok? Vamos falar disso ao conversar sobre a hemorragia digestiva alta já, beleza? Terminamos a parte da cirrose, tá certo? A cirrose, fibrose do tecido hepático, que tem como complicação icterícia, ascite e aquelas manifestações de forma aqui inespecífica, tá certo? Vamos lá então, um fígado cirrótico, um fígado com problema, pode aí levar congestão relacionado ao aumento da pressão no espaço portal, que a gente vai chamar de hipertensão portal. Vamos lá para o próximo bloco estudar um pouquinho sobre isso. Eu espero vocês, um pouquinho não, muito sobre isso. Eu espero vocês no próximo bloco.